Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e antes de qualquer coisa eu vou falar o quê? Que eu não vou tirar mais esse roupão, então agora em todos os vídeos vocês vão me ver o quê? De roupão. Por quê? Porque agora está frio e se eu estou em casa eu estou o quê? De roupão, porque esse roupão é maravilhoso, quentinho e eu não tiro mais ele, tá? Então agora em todos os vídeos vocês vão me ver com ele. Tô brincando, não sei se vão ser todos não, mas nesse aqui vocês vão me ver. Se você gosta de La Casa de Papel, você vai gostar do caso de hoje. E por esse ser o primeiro episódio multiplataformas do Fala Margot, eu decidi trazer um caso que é um pouquinho mais leve. É um crime real, na verdade são vários crimes, mas ninguém morre. Então, essa que é a maravilha desse... Olha eu batendo as coisas aqui. Essa que é a maravilha desse episódio de hoje. Como eu falei, esse é o primeiro episódio multiplataformas do Fala Margot. E isso significa que, a partir de agora, você pode ver o episódio no YouTube ou você pode ouvir o episódio no seu serviço de streaming de áudio favorito. Isso quer dizer Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, não tem no Deezer, porque o Deezer não ajuda. É só procurar lá e aproveita para me seguir lá também. Lembrando que os episódios saem sempre às terças-feiras, 10 horas da manhã. Mas aproveitando que eu tô falando de seguir, né, me segue lá no Instagram também, @falamargot, tudo junto, que sempre que sai um episódio novo, eu aviso lá nos stories, incluindo episódios e conteúdos extras. E segue lá no Instagram porque eu tô com umas ideias bem legais. E também estou sempre falando com vocês por lá, né? Então me segue lá também, tá? @falamargot, tudo junto. E dito isso, vamos pro vídeo. Você já ouviu falar dos Panteras Rosa? Eles são uma network de ladrões que atuam em diversos países, como aqui na Alemanha, França, Luxemburgo, Suíça, Estados Unidos, Emirados Árabes e por aí vai, né? Japão, já falei Japão, não sei, é Japão também. O número de membros não é certo, mas a Interpol estima aí que tenham entre 200 e 250 membros, ou seja, se nem a Interpol sabe quem eles são, imagina eu. Não é mesmo? Então, tipo, sendo assim, não terão fotos deles nesse vídeo. E mesmo que eu soubesse quem eles são envolvidos com um monte de máfia. Ou seja, é melhor evitar, né, virar alvo deles, alguma coisa assim, porque o seguro morreu de velho, como já diz o ditado popular. Já ia falar cultura popular. Cultura já é popular, né? Enfim. Eles são responsáveis por alguns dos maiores roubos da atualidade, totalizando mais de $500 bilhão ao redor do mundo. Mas tem uma coisa que diferencia eles de outros ladrões, uma regra simples, piquitita, que é roubar e não matar. E outra, eles não são de roubar bancos, não. O negócio deles é roubar joias, diamantes, muito ouro. Hadi já gosta de ouro. E nesse episódio eu vou falar de alguns roubos ligados a eles, já que eu não posso falar sobre eles, né? Já que a gente não sabe quem eles são. Mas antes de irmos pros roubos, né, eu vou falar um pouquinho o que a gente sabe sobre eles, que também é só um pouquinho, porque a gente também não sabe muita coisa. A rede foi fundada em Belgrado, na capital da Sérvia. Eu provavelmente vou falar o nome do fundador errado, né, porque eu não falo a língua deles, mas ele se chamava, ou chama, não sei, Dragan Mikiv. Dragan Mikiv. E a gente sabe disso porque ele foi preso em Mônaco e a fuga dele foi super bem elaborada, com um monte de gente envolvida, e ele nunca foi preso novamente. Agora, ele foi creditado como sendo o fundador dos Pink Panthers, mas se ele é o fundador mesmo, nós não temos como confirmar porque a gente não faz parte deles, pelo menos eu não faço, então eu não sei. Lembrando que eles são super secretos. Eles são tipo um Anonymous do crime, sabe? Um monte de gente que se junta por um objetivo só, sob o mesmo nome, mas a maioria não se conhece entre si.
Então, é nesse esquema aí que eles funcionam. Também sabemos que eles têm ligações com as máfias italianas, russa, sérvia, ucraniana também. E mais algumas, eu acho, mas não temos certeza. Ou seja, eles são pessoas super bem relacionadas. Só andam com gente boa. Eu vou falar mais um pouquinho de alguns membros, né, que já foram presos conforme eu for falando dos roubos. E eu já quero deixar claro que eu vou falar esses nomes muito errados, provavelmente, porque, né, eles são da Croácia, da Bósnia, da Sérvia. Ou seja, eu não vou saber pronunciar isso, como vocês já perceberam. Mas eu vou deixar escrito na tela para você se aventurar na pronúncia aí na tua casa. Vamos lá. Em maio de 2003, na joalheria Graf, em Londres, um homem entrou na joalheria carregando um guarda-chuva. Até aí, né, tudo bem, porque Londres, guarda-chuva faz todo sentido. Mas, quando o homem pediu para ver um anel de 18 quilates, ó, de 12 quilates, avaliado em $450 mil, o vendedor começou a prestar mais atenção no sujeito, né? O vendedor começou a reparar no terno que o homem estava vestindo, né, usando, no guarda-chuva, e principalmente o vendedor começou a prestar atenção no cabelo do homem. Porque o homem estava usando uma peruca. Isso vai, tipo, aparecer em vários casos dele. E não era qualquer peruca, não. Era uma peruca com um topete enorme. Tipo, tinha muito topete. Chamava muita atenção, né? Porque essa é a ideia, né? Era uma distração. Aí você pensa, o cara pegou o anel e saiu correndo. Só que não foi isso que aconteceu. O homem disse pro vendedor que o anel era muito glamuroso pra ele, né? E ele pediu para ver alguma coisa menor, né? Alguma coisa mais sutil, digamos assim. E isso acabou baixando a guarda do vendedor. E o vendedor simplesmente foi lá, né? Pegou mais anéis e tal. E foi nesse momento que o homem puxou uma Magnum cromada, ainda por cima, e anunciou que era um assalto. Mas ele não estava sozinho. Foi nessa hora, quando todo mundo já estava no chão, que um outro homem entrou na joalheria. Ele estava com um martelo e ele usou esse martelo para quebrar as vitrines de vidro, né, que tinham dentro da loja. E eles fazem isso em vários roubos, é tipo o modus operandi deles. E os dois saíram da loja, carregando 47 joias cheias de diamantes, avaliadas num total de 23 milhões de libras. O homem da peruca se chamava Nebojša Denić. E o do martelo se chamava Predrag Vujošević. E a gente sabe disso porque um dos seguranças da loja, Simon Stearman, correu atrás dos homens e conseguiu pegar o Nebojša. Caraca, é muito difícil falar isso. Com o da peruca preso, com as imagens das câmeras de segurança, foi só uma questão de tempo até a Scotland Yard identificar o cara do martelo. E aí eles chegaram a mais um nome, que era Milan Jovicic. Esse cara era o responsável por repassar as joias e ele estava ficando na casa da namorada dele, né, nessa época, e ela se chamava Anna Stankovic. Pô, Stankovic é fácil. A polícia fez uma busca na casa dela e encontraram 2 passaportes italianos em branco que provavelmente seriam usados pelo cara da peruca e pelo cara do martelo, que eu não vou tentar falar os nomes de novo. E dentro de uma embalagem de creme facial cheia estava um anel de diamantes que tinha sido dado como roubado da loja. E esse anel tinha o valor de $750 mil. E foi só isso que eles encontraram. Até hoje, ninguém sabe onde estão as outras 46 joias, o que aconteceu com elas, nada. A Scotland Yard rastreou um telefone em Paris, onde seria a casa do cara do martelo, mas quando eles chegaram lá, o cara já tinha fugido. Mas isso fez com que a polícia da Inglaterra se juntasse com a polícia francesa, porque, né, outra jurisdição,
E eles descobriram que esse Predrag, o cara do martelo, também já era suspeito de outros roubos. Ele já tinha participado de roubos em joalherias em Paris mesmo, né, que era onde ele morava, em Frankfurt, em Amsterdã, em Barcelona, em Geneva. Mas, em 2005, 2 anos depois do roubo, ele finalmente foi preso quando ele estava tentando voltar para a França, porque ele tinha passado esse tempo todo viajando. E ele foi condenado a 9 anos de prisão e nunca deu o nome dos cúmplices dele. Mas você acha que o pessoal da Graf aprendeu? Lógico que não. Eles esqueceram, tô brincando. Em 2007, eles foram alvos dos Pink Panthers, novamente, né? E não ia ser a última. Dessa vez foi na filial de Dubai. Os Pink Panthers invadiram o shopping onde a loja ficava. E, gente, eles não invadiram a pé não, tá? Eles entraram com os carros no shopping. 2 Audis A8. Você encontra esse vídeo no YouTube, da câmera de segurança. Eles roubaram um total de 3.400.000 libras em joias. Mas a polícia conseguiu recuperar o DNA de um dos carros, o que ligou esse roubo a outro roubo que tinha acontecido em Liechtenstein. E em 2008, eles identificaram um desses homens, que se chamava Duško Poznan, que era da Bósnia, o que levou à identificação de mais 7 Pink Panthers. Mas como que eles identificaram esse Duško, né? Como que eles chegaram até ele? Ele estava em um hospital em Mônaco, depois de ter sido atropelado quando fugia de um roubo que ele tinha acabado de cometer, junto com outro homem, que era um sérvio chamado Borko Ilinčić. Isso aí. Outros integrantes da organização, se é que eu posso chamar de organização, né? Enfim, já tinham roubado essa mesma loja 1 ano antes. Aí você pensa, agora sim a Graf aprendeu. Só que não. Em 2009, eles roubaram 43 joias, totalizando 40 milhões de libras. Adivinha onde? Na mesma loja que eles tinham roubado em 2003, em Londres. A mesma filial. Como eu falei, eles não são ladrões comuns. Eles não roubam dinheiro, né? Eles não matam. E, em 2008, eles fizeram um roubo diferente até mesmo para os próprios padrões deles. Foi um dos maiores roubos de obras de arte da Europa, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, porque, né, o eixo roubou mais obras de arte do que qualquer outra coisa, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Eles roubaram os quadros de Van Gogh, Monet, Cézanne e Degas. E eles roubaram isso de um museu privado em Zurique, na Suíça. Entre as obras estava o Campo de Papoulas, perto de Vetelui, não sei, de Monet, porque eu não sei falar francês, Conde Lepi e suas filhas, de Degas, Pinhão em Flor, de Van Gogh, e Rapaz de Colete Vermelho, de Cézanne. Eles renderam o guarda e saíram de lá, levando os quadros avaliados no total de 160 milhões de dólares. Os quadros de Monet e o de Van Gogh foram encontrados alguns dias depois em um carro. Estava abandonado dentro de um carro em um estacionamento de um hospital psiquiátrico lá em Zurique mesmo. Em abril de 2012, a polícia encontrou o Cézanne. Ele estava em Belgrado, na Sérvia, e o quadro de Degas até hoje não foi recuperado. Não é confirmado, mas todo mundo acredita que eles também estejam por trás do roubo a Kim Kardashian. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas em 2016 ela foi feita de refém em um hotel em Paris e mais de 5 milhões de dólares em joias foram roubados dela. Na verdade, foram quase 6 milhões de dólares. Foram 5 milhões e 600 mil, para ser mais exato. Como eu falei no começo, a gente não tem muitas informações sobre o grupo.
A gente não sabe quem eles são, quantos eles são, e não temos nem como saber com certeza quais crimes são deles ou não. Tipo esse da Kim Kardashian, por exemplo, né? Que a gente não sabe se é dele mesmo. São deles, é deles. Enfim, que não sabe se foram eles que cometeram ou não, mas tem alguns crimes que são conectados pelos criminosos conhecidos, então a gente consegue saber quem são eles, né? Se são dos... ia falar Black Panther, dos Pink Panthers ou não, or not. Mas alguns crimes também são creditados a eles por causa do modo operandi, né? Porque eles têm um estilo bem inusitado, digamos assim. Por exemplo, em 2001, em Biarritz, na França, eles pintaram um banco mesmo de sentar, que ficava na frente da joalheria. E eles colocaram uma placa lá de tinta fresca. Desse jeito, ninguém sentou no banco, na frente da loja. Ou seja, eles conseguiram fugir com mais facilidade e não tinha testemunha, porque não tinha ninguém sentado na frente da loja olhando eles roubarem a loja. Em 2004, 2 homens usando peruca colorida roubaram o colar de Comtesse de Vendôme de uma joalheria em Tóquio. Em 2008, um dos ladrões foi preso e ele estava ligado a outros roubos dos Pink Panthers. Então a gente sabe que esse roubo de Tóquio também foi deles. Em 2005, em Saint-Tropez, 2 ladrões usando perucas e camisas coloridas roubaram outra joalheria e fugiram em um barco. Em 2008, eles roubaram uma filial da Harry Winston em Paris, vestidos de mulher. Detalhe que essa foi a segunda vez que eles roubaram a mesma loja em um ano. Tipo, no mesmo ano eles roubaram a mesma loja 2 vezes. Muitos investigadores acreditam que o grupo de ladrões, o grupo mesmo, né, dos ladrões mesmo que surgiu na mão, seja um grupo pequeno, que tenha algo como umas 40 pessoas. Mas que eles tenham, na verdade, muitos cúmplices. Por isso que esse número cresce muito, né? Cresce para centenas de pessoas, 200, 250 pessoas. E esses cúmplices seriam, tipo, facilitadores, motoristas, pilotos. E para exemplificar, né, o que eu tô falando, em 2005, em um aeroporto de Amsterdã, eles movimentaram várias joias usando aviões. E como eles faziam isso, eles carregaram as joias para os aviões disfarçados como funcionários do aeroporto. Ou seja, eles movimentaram muito dinheiro, foram milhões de euros em joias nesse esquema. Muitos deles são presos, mas eles não entregam os nomes dos outros envolvidos. E isso é quase uma regra. Mas aí, a gente não sabe se isso é um código de conduta entre eles, ou se eles não se conhecem mesmo, né, entre si, aí é por isso que eles não entregam uns aos outros, porque eles não sabem quem são os outros. Mas eu, particularmente, não sei até onde vai esse anonimato entre eles, né, porque eles são presos, mas eles não ficam presos. Eles sempre fogem da cadeia. Tipo, eles não cumprem, não chegam a cumprir a pena inteira, nenhum deles. Eles sempre fogem antes e eles sempre fogem com a ajuda do exterior. Ou seja, ou eles são um grupo que se conhecem, mesmo que não todos se conheçam entre si, mas uns cuidam dos outros, né? Tipo uma camaradagem ali. Ou tem alguém em um nível muito superior que fica por trás, puxando as cordinhas e dando as ordens. Escreve aí pra mim, por favor, o que você acha. Deixa aí nos comentários. A teoria mais aceita é que os Pink Panthers foi formado por um grupo ou mais grupos, né, de ladrões da Iugoslávia, como uma forma de se vingar, talvez, dos outros países que tiveram, né, alguma forma de envolvimento ali na queda da Iugoslávia. Essa é a teoria mais aceita. Mas eu não vou nem entrar nesse assunto da queda da Iugoslávia, porque, meu bem, isso é um assunto extremamente complexo e é recente também, entendeu? Por exemplo, aqui na Alemanha, eu estudei com uma garota, o nome dela era Vera.
que ela era de Kosovo. Eu acho que isso foi, tipo, em 2014, se eu não me engano. A gente fez um curso junto. E o Brasil nem reconhecia Kosovo como um país nessa época. E, sinceramente, eu nem sei se já reconhece. Porque não são todos os países que reconhecem Kosovo como um país. Enfim, voltando ao assunto. As pessoas acham isso porque os membros conhecidos dos Pink Panthers são da Sérvia, da Bósnia, da Croácia e por aí vai, né? Como eu já falei aqui. Ou seja, são países que faziam parte do território iugoslavo. E eles não atacam lá também. Então, mais uma coisa aí que indica que seja isso mesmo. Então, em teoria, eles estariam roubando os ricos, né? Tirando dos ricos e levando para os pobres. Porque eles estariam levando esse dinheiro para os mais prejudicados durante a guerra da Iugoslávia. Mas isso, como eu falei, é só uma teoria, porque ninguém sabe quem vende, quem compra, onde estão os itens roubados, o que aconteceu com esses itens, a gente não sabe de absolutamente nada. Então isso daí é só uma teoria. Não sabemos nem quem eles são, ou se são um grupo organizado, de fato. Até o nome do grupo foi dado pela imprensa, depois do grupo ter roubado, né, a Graf lá de 2003, né, a Graf em 2003 de Londres. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conte aí se você já tinha escutado falar deles ou dos roubos deles. O da Kim, eu acho que todo mundo ouviu falar, né, mas a gente não sabe se foram eles mesmos. Então, é isso. Pessoas maravilhosas. Um beijo, eu vejo vocês no próximo episódio.